Usina Teleco-Teco e Desvio Padrão apresentam Nó na Garganta, o programa da Escola de Choro de São Paulo. Oba! Fala aqui Henrique Menezes, professor de flauta da Escola de Choro de São Paulo. No primeiro episódio dessa série, a gente se perguntou sobre algumas coisas da roda de choro que podem ter vindo da música africana. Falamos de linhas guia e teleco-teco, entre outras coisas desse assunto tão imenso. Tão imenso que a gente ficou com vontade de entrar mais um pouquinho nele. Era para ser um episódio só sobre esse assunto, mas a diretora Maria Fernanda Carmo deixou fazer outro, que virou o que está aí na sua plataforma com o nome de Complementaridades Tocando em Roda, sobre como a performance no choro pode ter muito da imaginação africana. Bom, daí eu informei a ela que por motivos de força maior, eu tinha ficado com vontade de fazer mais um. E aqui vai o terceiro da série, com o nome Telecotecos e Tradição Oral. Um outro ângulo do teleco-teco como uma espécie de trilha da presença da imaginação africana no choro é o de ser uma forma de notação oral, ou seja, um jeito de anotar, guardar ou lembrar das coisas pela oralidade e pelo som, e não por uma imagem, uma escrita ou por uma forma gráfica. Isso é uma coisa muito presente nos sistemas de educação musical da África Negra em geral, e também tem muito a ver com o choro, com o que a gente chama por aí de tocar de ouvido, ou de ir na orelhada. Padrões memorizados são parte de um sistema de notação oral que transmite, através de unidades fonéticas, estruturas de ritmo e acentuação dos padrões a serem tocados. Gerard Kubik, Teoria da Música Africana. O próprio Kubik fez uma gravação em Angola, em 1965, onde o Kufuna Kandonga, um garoto de 15 anos, toca um padrão e fala suas sílabas. No caso do teleco-teco, a imaginação musical dessa palavrinha mágica e suas sílabas guarda vários padrões diferentes, mas que compartilham uma lógica comum. Lógica que é importante para toda a música brasileira e para o samba e para o choro em particular. Teleco-teco, teco-teco, teco-teco, ele chegou de madrugada, batendo tamborim. Teleco-teco, teco, teleco-teco, cantando pra saúde, dizendo foi pra mim. Teleco-teco, teco-teco, teco-teco, eu estava zangada e muito chorei. Passei a noite inteira acordada e a minha bronquite assim comecei. Nesse samba imortalizado na voz da Isaurinha Garcia, o Marino Pinto e o Murilo Caldas usaram um teleco-teco estilizado na letra, mas a gente pode conferir de que forma ele organiza vários choros do começo do século XX, por exemplo, muitos do nosso mestre maior Pixinguinha, que usa a versão teco, teleco, teleco, teco, teleco, teleco, teco. A gente está ouvindo um choro que o Pixinguinha fez bem novinho, chamado Carne Assada, que era também um apelido que ele ganhou por ter surrupiado um pedacinho dessa iguaria da panela antes de um almoço de família. Só para não ficar parecendo que eu estou forçando a barra, vamos ouvir mais uma gravação do Pixinguinha com esse mesmo padrão. teleco, 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 teleco.
teleco, teleco, teco, teleco, teleco, teco, teleco. Essa é a versão do choro e do samba machichado também, do sudeste talvez, que diz teleco-teco. Agora, para não parecer que eu continuo forçando a barra quando digo que a inteligência desse padrão é importante para a música brasileira em geral, olha só a versão nordestina na formulação do rei do Baião, Luiz Gonzaga, que em vez de teleco-teco usa patapitum, patapitu. E só se veio o torrado se acabar. Foi quando o dono dessa casa de momento se acorda rabugento pro salão fiscalizar. Uma peixeira acorda logo, sanfoneiro, peixe. E atrás dele vem os 3 cabavalentes, pois quem não dança decente entra logo no punhal. E se alguém ainda duvidar da minha humilde opinião e quiser conferir esse padrãozinho por aí, vai poder encontrá-lo nas mais diversas versões por toda a América, na música cubana, porto-riquenha, haitiana, entre tantas, com sílabas diferentes, mas que guardam e vocalizam essa mesmíssima lógica. Coincidência ou não, em países que tiveram grande presença negra na história das invasões coloniais. Eu, particularmente, acho que não é coincidência. Mas quem sou eu se a gente pode se fiar na opinião do responsável pela Cátedra de Estudos Transculturais da Unesco, Tiago de Oliveira Pinto? A lista dos estilos musicais afro-americanos como blues, rumba, samba, cúmbia, reggae e calypso é impressionantemente longa. A maior parte desses gêneros musicais é continuamente criada e recriada de norte a sul no continente americano. Por mais diversos que sejam um do outro, todos compartilham da mesma continuidade africana, de um imaginário que lhes é comum e que define a construção formal e estrutural da música. Existe fusão contínua com outros elementos, conferindo a esses gêneros um status que é renovado permanentemente. Tiago de Oliveira Pinto, As Cores do Som, Estruturas Sonoras e Concepção Estética na Música Afro-Brasileira. Agora, por outro ângulo, aquela mesma questão do primeiro episódio. Por que esse padrão é tão presente? O que musicalmente ele tem de especial? E de novo, na minha humilde opinião, sempre baseada e reportada ao que os sabidos de música dizem, essas palavrinhas especiais carregam dentro delas uma lógica particular, a ideia de pergunta e resposta, só que em linguagem musical. Ou seja, esse padrão é como uma semente, como um material genético que faz crescer uma música que é diálogo, conversa, que é feita em colaboração. Salvo completo engano, o teleco-teco diz com suas sílabas uma ideia de antecedente e consequente, pergunta e resposta, coisas relacionadas no tempo. Então, não acho que seja à toa que, como diz o Kofi Agavo, pergunta e resposta são o princípio mais importante da forma africana. A harmonia, na música tradicional africana, é entendida como soar junto de linhas diferentes, mas complementares. É ao mesmo tempo um repositório material e uma expressão ética. Harmonia no sentido de soar junto. Modos intrínsecos de pergunta e resposta também são encontrados em vários padrões rítmicos, especialmente em linhas guia. Um padrão pode conter 2 gestos constituintes que soam diferentes, mas são diretamente complementares. Os 2 gestos geralmente têm duração quase igual e podem ser sentidos como uma pergunta seguida de uma resposta, ou como uma resposta seguida de uma pergunta. Embora os padrões da linha guia sejam normalmente executados em um único instrumento, sua estrutura interna inscreve um aparente elemento responsorial. O princípio de pergunta e resposta pode estar inscrito em um padrão musical tocado por uma única pessoa. Kofi Agavo, A Imaginação Africana na Música. A gente pode tentar deixar mais clara a lógica desses 2 gestos quase iguais que formam o coração desses padrões. Por exemplo, naquela primeira versão do teleco-teco, o primeiro gesto tem duração de 1 tempo e o segundo de 2, estando separados um do outro por meios tempos.
Outra versão, muito cultivada na música do candomblé e em toda a África Negra, é aquela onde o primeiro gesto dura 2 tempos e o segundo 3, também separados por meios tempos. A gente está ouvindo uma gravação do grupo Adjosogbe, feita no Benin pelo Marcos Lacerda, parte de um ritual para Xangô. Agora, vamos ouvir a mesma linha guia num alujá, também para Xangô, da Casa de Candomblé de Luiz da Muriçoca, na Bahia, gravada pelo Tiago de Oliveira Pinto. Continuando, se a gente articular um gesto de 3 tempos com outro de 4 tempos, separados por meios tempos, que é uma outra versão do nosso famoso teleco-teco, maiorzinha. Mas todas as versões partilham a mesma lógica. Uma sequência de tempos iguais é interrompida por meios tempos. Esses meios tempos introduzem uma espécie de dobra naqueles tempos iguais, uma tensão, um deslocamento, uma coisa que a gente chama de síncopa. A frase fica marcada por essa dobra no tecido temporal, que joga o tempo esperado para antes, que chama a atuação do corpo, uma qualidade musical especialmente apropriada para a dança. E daí o teleco-teco do choro, o ferreto-feto do Gonzaga, entre tantos outros modos de expressar em linguagem musical essa inteligência africana, de tradição milenar, e que está no nosso cotidiano de formas que a gente nem imagina. Não, pá, tá tudo errado aí, essa batida aí tá errada, pô. Entendeu? Tem um xelengo-lengo, entendeu? Ainda tem uma pisadinha, tem um cachuco bem no meio, entendeu? Que é o riscado da palheta, da ponta da palheta, das 2 cordas, né? A primeira e a segunda. Tu dá um tapinha na terceira, pegando, escorregando pro lado da quarta, entendeu? Isso aí ninguém te ensina, cara. Isso aí tu pode ir em Marte, em Saturno, tu não aprende nada. É mais ou menos assim, ó. Checo, tiquete, culeco, checo, tiquete, tique, leco, tu viu, ó? Bem no meio. É tocando percussão no meio do cavaco, ó. Aí se tu estiver tocando assim na audição, tu repara a mão do cara tocando pandeiro e o tamborim, entendeu? Aí tu te inspira melhor. Ali tu tem uma batidinha que eles fazem ali, parecida, aí tu pega aquela batida ali e joga pro cavaco, entendeu? É mais ou menos isso aí, ó. Até engasguei, mas não é assim. Porra! O que aqui está em tom de brincadeira é só uma variação, digamos, divertida da mesma inteligência milenar. Teleco-teco é ferreto-feto e é xelengo-lengo. Em sílabas diferentes, a mesma transmissão oral de qualidades específicas de ritmo, acentuação e sotaque. Sem querer soar exagerado, acho que com essas palavrinhas simples a gente pode transmitir de forma oral a espinha dorsal da música brasileira. Com elas, podemos transmitir a estrutura do samba, do choro, da bossa nova, do baião, do machixe, do partido alto,
entre tantos estilos que por isso a gente pode dizer que são ligados à música africana, que são música negra, são afro-brasileiros, se é que esse é um bom termo, porque fundamenta diversos repertórios musicais das Áfricas e das Américas, ou Afro-Américas. Que a gente não se engane pensando que por serem milenares, essas estruturas sejam congeladas, imutáveis, paradonas. Ainda que elas guardem esse conhecimento por aí pelo mundo através dos séculos, sua inteligência, que é cultural, é também essa mobilidade, a possibilidade de jogar com as suas bases de acordo com o tempo presente, mas escrevendo na música o conhecimento acumulado daqueles que pensam a cultura como um encontro criativo entre pessoas, que se reconhecem, dialogam e cooperam. Então eu não poderia deixar de juntar aqui uma explicação do meu querido parceiro Jean Correia, uma vez que ele estava explicando pra gente como tocar uma música nova dele. Música essa que vai estar num disco que logo mais deve estar por aí, nas melhores lojas do ramo. Meus lindos, tudo bem? Olha só, mandei aí pro e-mail de todo mundo, tá bom? As partituras da primeira música. É meio casca, tem um... O tempo dela é difícil, chato. Então vale a pena dar aquela estudada. Só pra vocês entenderem a forma do tamborim, eu vou dar uma cantadinha aqui, ó. A clave do tamborim, né? Ela é quase... tem 2 ciclos de tamborim, né? E o primeiro ciclo normal. 1, 2, tac, 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 pac, 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 do pá. Normal. O segundo tem uma perninha menos. Fica assim, ó. Tac, 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 pac, 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 do pac, tac, tac, padapum, pac, pac, tac. Certo? Então, só pra dar uma luz aí. Bom, acho que as semelhanças e diferenças entre teco, teleco, teleco, teco, xengo, xelengo, xelengo, lengo, teco, 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 teleco, teco, teco, teleco, teco e por aí vai, podem fazer a gente pensar sobre nossa própria identidade, sobre a nossa música e sobre como ela está relacionada a uma equação complexa entre, no mínimo, África, Europa, escravidão, preconceito, síncopa, imperialismo, expansão do capital, entre tantos outros pontos que não caberiam nesse programa. Também não couberam e nem caberiam na cabeça entulhada de abobrinha desse humilde chorão. Bom, por enquanto é isso aí. Um abraço e até a próxima. Você pode ouvir as músicas completas tocadas nesse episódio nos links deixados na descrição. Nó na Garganta é uma coprodução da Usina Teleco-Teco e do coletivo Desvio Padrão para a Escola de Choro de São Paulo. Idealização, roteiro, direção, locução, edição, mixagem, produção, montagem, identidade sonora, seleção de repertório, finalização, distribuição, design gráfico, site, mídias sociais, críticas, panelaço e almoço, Maria Fernanda Carmo e Henrique Menezes.